Pronto, já comecei aqui a segunda parte, só vou esperar o Pedro retornar. Só vou aguardar o Pedro entrar aqui na live. Pedro, eu te mandei o convite. Vê se chegou aí. Ok? Correto. Então, como nós estávamos falando também, né? Eu até vou para uma pergunta que uma pessoa fez, o Eduardo Silva tinha feito, e eu acho que cabe muito bem no que nós estávamos falando. Ele dizia que tem receio do pároco dele não apoiar essa o centro católico que ele pensa em começar também na cidade dele. Ele fala que o pároco dele é muito seguidor da teologia da libertação, embora eles tenham muita amizade, mas ele diz que tem um certo receio do pároco dele não apoiar, inclusive até estragar essa criação do centro que ele está para fazer na cidade dele. Como lidar diante disso e como lidar, talvez, com certas atitudes de alguns padres que se posicionam contra essa iniciativa de um leigo? Essa é uma pergunta bem ampla, né? E um pouco complexa, mas eu tentarei respondê-la de maneira direta, sem fugir do assunto. O pároco só vai afetar o apostolado se ele tiver na prática e concretamente algum poder sobre o apostolado. Então, não precisamos ter qualquer tipo de receio a esse respeito. Basta que o apostolado seja fundado fora da paróquia. Não é uma realidade. O apostolado ele não é uma pastoral. Ele não é uma realidade paroquial. Por mais que eventualmente um apostolado ele possa se reunir no início, não me parece conveniente que a médio e longo prazo isso aconteça, mas pode ser que um apostolado utilize um espaço paroquial para se reunir no início da sua existência. Não tem problema. Claro, desde que haja ali um apoio do pároco. Aí precisa do apoio do pároco. Mas a médio e longo prazo é fundamental que os nossos apostolados eles tenham espaços independentes. Uma sala comercial, uma casa às vezes. A casa tem a conveniência de estar fora desses edifícios comerciais que muitas vezes têm regras abusivas também, nesses tempos de ditadura sanitária, né, fruto de toda essa realidade do Covid, é importante dizer isso. Esse é outro inimigo que os nossos apostolados, só um parênteses, devem combater, essa ditadura sanitária, essa nova normalidade que querem
impor a nós. Então, o apostolado católico é um elemento importantíssimo de combate à nova normalidade. Isso é muito importante que os nossos centros estejam atentos a isso. Mas a realidade do pároco, se você constitui o apostolado como uma realidade fora da paróquia, o pároco não tem qualquer ingerência sobre isso. Ou mesmo o bispo. Pode parecer um absurdo dizer isso, mas não tem. Só seria adequado uma supressão do apostolado, por exemplo, se ali fosse difundida a heresia, se ali fossem difundidas mais doutrinas, se de fato aquelas pessoas fizessem mal à igreja. Agora, se o apostolado ele se pauta, se orienta pela doutrina da Santa Igreja Católica, se o apostolado desenvolve as suas atividades de acordo com o que a igreja sempre fez e sempre ensinou, se a nossa intenção é reta, se nós concretamente amamos a Deus ou buscamos, lutamos para amar a Deus, amar a Santa Igreja, amar as suas autoridades eclesiásticas, amar os nossos irmãos, amar todas as pessoas, não faz o menor sentido que o apostolado seja perseguido. Não faz o menor sentido que o apostolado seja suprimido. Poderá acontecer uma perseguição injusta, mas esse tipo de perseguição injusta ou deve ser ignorada ou deve ser combatida. Nós devemos resistir às perseguições. O Centro Dom Bosco é muito difamado pelas pessoas. Muita gente fala mal do Centro Dom Bosco. E isso não faz com que nós deixemos de existir. Então nós não devemos temer os inimigos da fé. Nós não devemos temer as pessoas que, por ignorância ou por malícia, falem mal de nós. Muito pelo contrário, nós devemos amar essas pessoas. O próprio Evangelho diz, né, de maneira muito clara, Nosso Senhor fala que nós devemos amar os nossos inimigos, rezar por aqueles que nos perseguem. Então não podemos temer os inimigos. O fato é, o clero não terá ingerência. Nesse sentido que foi colocado na pergunta, o clero não terá ingerência sobre o apostolado. E uma coisa que a gente tem certeza, a gente tem que ter certeza antes de constituir o apostolado, o centro católico, nós seremos perseguidos. Qualquer pessoa hoje que quer ser católica, ela será perseguida dentro e fora da igreja. Então nós teremos que estar preparados para isso. Se nós não formos perseguidos, é sinal de que algo está errado. Então, se eu já estou preparado para a perseguição, eu a encararei com naturalidade. Eu diria isso, em resumo. Inclusive, até a única forma, só para completar, a única forma que o clero poderá ter uma autoridade dentro de um centro católico é quando esse tipo de centro vai querer usar o nome, por exemplo, Centro Católico, vamos supor, Centro Católico São João Bosco. Agora, se usasse o nome católico, aí sim deveria ter uma autorização eclesiástica e, em certo ponto, a autoridade eclesiástica teria poder sobre o centro, mas desde que seja autônomo, como foi explicado, né? Então, nesse caso, o clero não tem autoridade nenhuma sobre o centro. Exatamente, a autoridade que o clero tem é aquela que ele já tem sobre nós naturalmente. O clero já tem uma autoridade sobre nós. Eles constituem a hierarquia da igreja. Então é evidente, essa autoridade ela permanece. Mas diante de um mau clérigo, diante de um mau pastor, é evidente que aquilo que ele fizer de mal, ordens, eventualmente até ordens, determinações que sejam emanadas por mais intenções, com mais finalidades, é evidente que isso não é lei. Isso, Santo Tomás fala de maneira muito clara na Suma Teológica que a lei que é iníqua, a lei que é má, ela sequer é lei. Então é evidente que esse tipo de perseguição não acabará com o apostolado. E isso não será isso não representará o exercício de autoridade sobre o apostolado.
Por isso é que nessa situação atual de crise é conveniente que não façamos, no meu entendimento, não façamos apostolados com esse estatuto canônico, como o Rafael falou muito bem. Quando eu coloco o nome católico, eu tenho que ter aprovação eclesiástica. Quando eu desenvolvo um apostolado que tem estatuto canônico, eu sim tenho uma ingerência mais direta e clara das autoridades eclesiásticas. Isso, numa outra situação da igreja, seria muito natural, seria muito normal. Diante da crise atual, da gravíssima crise atual, é que não nos parece recomendável. Parece mais adequado que façamos apostolados com um estatuto civil, simplesmente. E agora, indo para as perguntas, tem a Mirella Santos também, que havia perguntado se existe um método para começar o Centro Católico, o que já foi respondido, né? Antes, né? Toda a forma que precisa. E ela ainda pergunta, como começar os primeiros encontros? Como fazer os primeiros encontros, se existe uma fórmula, e como organizar as reuniões? É muito comum, por exemplo, isso assim, não há uma regra absoluta a esse respeito, porque cada grupo vai se formar com as suas particularidades. Contudo, é importante dizer que é bom que haja elementos dos 4 pilares nas reuniões do apostolado, elementos muito simples. Então, eu falava da oração, do estudo, do apostolado e da amizade. Amigos que se reúnem para rezar, estudar e defender a fé juntos. Então, pensemos, eu vou dar um exemplo a partir do Centro Dom Bosco, que é a minha realidade. Toda terça-feira a gente se reúne, então ali nós rezamos o Santo Terço a partir das 18h30. Então tem um momento de oração, um momento formal de oração, como irmãos que se juntam para rezar diante de Nossa Senhora para contemplar os mistérios da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Rezamos o Santo Terço. Depois nós temos uma aula. Se ninguém se sente ainda apto para dar uma aula, nós podemos nos reunir para estudar. Então, a figura do grupo de estudo. Muitos começam como um grupo de estudo. Então, aí você tem o segundo pilar, você tem a vida intelectual, você tem o estudo. A partir daí brota o terceiro pilar, que é o apostolado. A oração e o estudo frutificarão em atos concretos de apostolado. Atos que já se iniciam até no acolhimento das pessoas que chegam, as pessoas novas que chegam aos nossos apostolados, as pessoas que nós cuidaremos naquele ambiente. Então, o apostolado já começa aí, mas é claro que o terceiro pilar é muito amplo, né? Ele pode se manifestar de inúmeras formas. E o quarto pilar é a amizade. Então, é conveniente que haja momentos de convivência nessas reuniões, que haja ali um momento em que cada um leva uma coisa para comer, alguma coisa para beber, e depois, por exemplo, você faz uma breve reunião ali, uma confraternização, que a gente procura fazer também toda semana, seja na nossa sede, seja em algum outro lugar para o qual nós vamos. Então, cuidar dessa amizade entre aqueles que frequentam o apostolado, aqueles que fazem parte, aqueles que são recebidos, é muito importante também. Então, veja que é uma realidade muito simples, e que vai se manifestar de maneira diferente em cada centro católico. E também a pergunta da Juliana, que ela tinha perguntado aqui nos comentários, aí eu anotei a pergunta dela, enquanto estávamos falando sobre o diretor, ela perguntou se o diretor de um centro católico, não só o diretor de um centro católico, como um diretor particular de uma pessoa, se também pode ser um leigo, se a pessoa não conseguir um sacerdote, mas que conheça um leigo muito piedoso, se um leigo também pode assumir essa função de diretor espiritual. Então, no meu entendimento, só se de fato não houver nenhum sacerdote. Me parece que a realidade do diretor espiritual, ela se identifica com
um sacerdote, né? Tradicionalmente, o diretor espiritual deve ser um sacerdote, de preferência. Essa é a regra, essa é a situação ideal, a situação preferencial. Em uma circunstância ruim, em que não houver nenhum sacerdote, pode ser que um fiel leigo seja uma referência, não apenas intelectual, não apenas em outros sentidos, até mais materiais, mas também uma referência espiritual, não tem problema. Só que a realidade vai ficar um pouco capenga, mas é melhor do que nada. O fiel leigo também pode ser uma referência espiritual para o apostolado. E numa situação mais dramática, se não houver um sacerdote, ele pode também contribuir para essa direção, no sentido mais amplo da palavra, essa direção espiritual que o apostolado vai tomar, que entenda, é feita muito com base em conselhos concretos diante de situações concretas. É algo que se desenvolve naturalmente na vida do apostolado. E, claro, um fiel leigo que seja mais instruído nas coisas de Deus, que tenha mais vivência da fé católica, vivência da própria igreja, ele pode sim ser uma referência também espiritual. Só indo desse assunto também, né? Bem como o Centro Dom Bosco, né? Tem tantas referências como sacerdotes, também leigos, né? É importante também buscar essas referências para um centro católico, né? Para que possa Isso. ajudar nesse andamento, né? Nesse pilar, e nessa criação dos centros católicos, também até mesmo ajudar nas formações, né? Uma pessoa bem formada intelectualmente também. Perfeito. Na aula que eu recomendo para todos, que é o que é o Centro Dom Bosco, eu falo muito das nossas referências, eu enumero inclusive as principais, e o fato é que é fundamental que tenhamos referências espirituais, intelectuais, e é o que você falou, muitas vezes a saída para essas aulas frequentes que nós buscamos é convidar pessoas que estudam há mais tempo, que dominam um determinado assunto, que na maioria das vezes nem farão parte do apostolado, mas de alguma maneira vão servir o apostolado. A gente inclusive faz isso até hoje, né? A maior parte das nossas aulas são dadas por pessoas até de fora. Pessoas muito queridas. Então, agora, por exemplo, no Centro Dom Bosco, uma vez por mês, o professor Sidney Silveira dá uma aula para nós. Uma vez por mês, o professor Joatas Belo tem dado aulas para nós. Aí, eu, que faço parte do apostolado, tenho dado uma aula por mês também. O Álvaro dá aulas com muita frequência, que também faz parte do apostolado. Eventualmente, o Lucas Henrique. Então, há o professor Lucas Lancaster, que é muito, até aqui no Instagram mesmo, faz um belíssimo apostolado na parte de história da igreja, tem dado aulas para nós. Então, veja que é fundamental que o apostolado, sim, se cerque de boas referências espirituais e intelectuais. Você tem toda a razão. Pedro, indo para a última pergunta, é uma pergunta que foge um pouco do assunto, mas eu acho que é importante porque essa pessoa que perguntou é professor universitário na área de Direito. Ele fez uma pergunta aqui, qual o melhor meio de enfrentar o esquerdismo presente dentro das universidades públicas brasileiras? Batendo de frente e afirmando publicamente nossa posição contrária, desde já, ou esperar um tempo até que sejamos efetivamente professores dessas instituições e mudar a bibliografia e grade de ensino, fazendo a mudança interna? Qual a melhor saída? Essa é uma pergunta bem ampla e bem complexa também. Sem dúvida, as universidades são um dos ambientes, né, que precisam ser recristianizados, né, recatolicizados, que inclusive é uma instituição que foi fundada pela igreja, né, como todas as realidades boas deste mundo, as universidades também foram criadas, fundadas pela Santa Igreja Católica, mas que hoje viraram, né, as costas para a Santa Igreja. Eu entendo que os dois,
não adianta simplesmente esperarmos que eu, por exemplo, seja um fiel católico que eu ocupe a reitoria da universidade, ou seja, o dono da universidade. É claro que essas pessoas teriam uma oportunidade muito maior de recatolicizar, recristianizar a universidade, de fazer o bem. Mas seja eu aluno, seja eu professor, seja eu a pessoa que limpa o chão da universidade, todos esses ofícios igualmente dignos e respeitáveis, se eu sou um fiel católico, eu devo contribuir para recristianizar a universidade. É evidente que, a depender da posição que eu ocupo, eu vou discernir, no caso concreto, até que ponto eu posso bater de frente e até que ponto eu farei um apostolado mais de base, ali nas minhas amizades, né? Um apostolado feito na base da amizade e da confidência. Mas eu entendo que os dois tipos de apostolado devem ser promovidos concomitantemente. Então não há problema algum em organizar, por exemplo, palestras com temas próprios, né? Não somente da doutrina da Santa Igreja, mas que também toquem a doutrina social, e no caso de uma universidade de direito, defender a vida, defender a família natural, defender o direito natural, a lei natural. Então, há um campo muito amplo, né, para fazer apostolado em qualquer universidade. Então, organizar um grupo que reza o terço toda semana, por exemplo, na universidade, isso é um apostolado mais direto. Um aluno que se manifesta em sala de aula, que se insurge contra um ensino mentiroso do professor que está eivado de ideologias, e ele respeitosamente se insurge, respeitosamente ele faz uma objeção. Então, isso é possível. Um professor, então, nem se fala. O professor, que é um fiel católico, ele poderá fazer um apostolado junto aos seus alunos, junto aos professores, aos outros professores na sala deles, e também contribuir. Mas, em paralelo a esse apostolado mais claro, mais direto, é natural que também façamos um trabalho de base, um trabalho de difusão do evangelho pelos corações que frequentam aquela universidade, levar o evangelho para cada alma, né? A nossa luta é alma a alma, pessoa a pessoa. Não adianta a gente só olhar a multidão, a gente tem que olhar cada pessoa. Cada pessoa concretamente é chamada a ser um fiel católico. Cada pessoa concretamente é chamada por Deus a salvar, né, a sua alma, ou a ter a sua alma salva, que já foi salva por nosso Senhor Jesus Cristo, mas é chamada a herdar concretamente essa salvação e estar com Ele eternamente no céu. Então eu preciso olhar para cada pessoa. Então eu responderia ao nosso querido professor que o apostolado deve ser feito de duas formas. Agora, desde já, de maneira intensa, mas também um trabalho de base, de médio e longo prazo. Ô Pedro, agora só para encerrarmos a live, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de motivação para aqueles que pretendem começar um centro católico na cidade deles, né? E também um conselho básico, né, para que eles possam iniciar, uma motivação e também um conselho de como eles lidarem nesse início de um centro católico. A motivação é que, de fato, fundem centros católicos, que não pensem que se trata de uma realidade extremamente complexa e difícil. Tudo que é bom nessa vida é difícil, né? É árduo. Fazer o bem é árduo. Então, naturalmente, teremos dificuldades, mas a realidade do apostolado, como eu tentei falar aqui na live, ela é muito simples, ela é muito natural, ela é muito normal. Então, a motivação é que, de fato, vocês fundem os centros católicos, que vocês se reúnam com os amigos católicos de vocês,
e iniciem essa realidade tão bela do apostolado de fiéis leigos. Aceitem esse chamado de Deus, que eu diria, pode ser um pouco ousado falar isso, eu entendo que é um chamado universal. Se todos nós somos chamados a fazer apostolado, é natural, como eu dizia antes, nós somos seres sociais por natureza, nós somos chamados a viver em sociedade, então é natural o apostolado católico, as iniciativas católicas em conjunto são naturais. Então esse é um chamado universal. E essa figura do apostolado católico, do centro católico, ela é muito conveniente para o mundo atual, a sociedade atual e a situação atual da igreja. Então, funde um apostolado na sua cidade, ou faça parte do apostolado que já existe na sua cidade. Essa é a motivação. Aceite esse desafio, aceite esse chamado, porque vale muito a pena. É uma luta diária, não é fácil. Conciliar o apostolado com os nossos deveres de Estado não é fácil. Esse foi um assunto que a gente não tratou, mas é importante dizer. Conciliar o apostolado com os deveres de Estado atinentes à família, atinentes à vida profissional, não é fácil, mas vale a pena, vale muito a pena. Nós não podemos negligenciar os nossos deveres de Estado em nome do apostolado. Eu não posso negligenciar a minha família, a minha esposa, no meu caso, os meus filhos, o meu trabalho, o ofício profissional que eu desenvolvo. Eu devo dar conta de tudo, mas é possível. Com a graça de Deus, é possível dar conta de tudo. Tem espaço para tudo na nossa vida, porque tudo isso é natural para mim, tudo isso é normal, tudo isso faz parte do meu chamado, da minha vocação, mas no sentido amplo da palavra vocação, na minha vocação de fiel leigo. Então, sim, é possível, sim, vale a pena. Você falou de uma motivação e de um conselho. O conselho é que vocês perseverem, porque vocês encontrarão dificuldades e a tentação de desanimar será diária. A tentação de desistir e desanimar será diária, será constante. Perseverem. Por exemplo, essa crise do Covid, essa ditadura sanitária, essa nova normalidade acabou por destruir muitos apostolados que já tinham sido fundados e faziam um ótimo trabalho, um excelente trabalho em muitas cidades. E não podemos desanimar diante das dificuldades. As dificuldades devem ser molas propulsoras que nos movem a continuar a fazer o bem, a continuar a fazer apostolado, que nos motivam ainda mais. Então, diante da crise da sociedade, da crise da própria igreja, que é a que mais nos abala, não desanimem, perseverem. E eu me coloco à disposição de todos vocês que nos acompanham agora ou que assistirão depois essa live. Eu e o Centro Dom Bosco estamos à disposição de vocês. Pedro, muito obrigado. Teria muita coisa aqui anotado para a gente ainda conversar, mas o tempo é curto, era programado para 1 hora, a gente passou um pouco aqui. Mas eu acho que vale uma outra live ainda sobre esse tema e para a gente tratar de outros assuntos, porque ainda tem muita coisa importante que a gente tem que falar sobre centros católicos. Mas eu agradeço pela sua disponibilidade. A gente combina uma outra live para falar sobre o mesmo tema, né, falar de assuntos que não foram tratados aqui, mas que são muito importantes e muito relevantes. E eu agradeço a você, agradeço a todos também que nos acompanharam nessa live, que vão nos assistir depois. Também ao Felipe Correia, que é o presidente do Centro Santa Catarina de Alexandria de Joinville, que ele pediu para te deixar um abraço. Então, que bom. Está aqui dado. Abraço para ele também. Eu acho que já está acompanhando a live aqui. Então, agradeço a todos, especialmente ao Pedro, pela live, e que Deus abençoe a todos nós e que todos tenham essa coragem, né, de enfrentar tudo que tem por vir, porque tem gente que dirão que a pessoa está fazendo até seita, né? Que é como que dizem até
do Centro Dom Bosco, né? Que tem pessoas que dizem que o Centro Dom Bosco é uma seita, só porque não se compactua com aquilo que eles pensam, né? Vai ter muita coisa, muita perseguição das piores, né? Mas é Sim, perseverar. Então, eu agradeço, exatamente. que Deus abençoe a você e a gente combina então uma outra live para tratar sobre mais assuntos a respeito de Centro Católico. Combinado, vai ser um prazer. Que Deus abençoe. Uma boa noite para todos. Amém. E a live, como o pessoal perguntaram aqui, a live vai ficar salva aqui no meu perfil. Eu também vou salvar aqui para colocar no YouTube. Aí também eu vou compartilhar com vocês o link do YouTube, mas também vai ficar aqui no meu perfil para quem quiser assistir depois. Fique com Deus. Pedro, fique com Deus também. Um bom descanso. Viva Cristo Rei, grande abraço. Viva Cristo Rei. Obrigado, Pedro. Um abraço.